Em nome de Jesus, nós estamos em abril hoje, começando o mês de abril, e para nós é uma alegria muito grande. Mais uma vez agradecendo os nossos irmãos que estão nos recebendo hoje aqui, e sabendo que o Senhor também há de recompensar essa generosidade dos irmãos em nome de Jesus. Capítulo 12 do livro do Êxodo, alguns chamam de Exodo, mas é Êxodo mesmo, viu? Versículo de número 14. Amém? Quantos acharam, diga amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Amém. Então vamos lá. E este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Irmãos, é importante a gente saber que a essa altura a gente já entendeu bem a ideia já está bem definida, que une essas questões de expressão física junto com expressão espiritual dentro do contexto dos estudos que nós estamos passando por esses dias, né? Já deu para a gente entender bem essa transição entre estatuto que Deus permitiu e aquilo que também nós cremos no nosso coração ser aquilo que Deus colocou dentro de nós. Só cuidado que esse barulhinho vai ficar entrando lá que o microfone está ali, entendeu? Isso, obrigado. Justamente as festas, elas tinham sentido de manifestar no meio do povo de Israel aquilo que eles tinham como conceito espiritual para eles. As festas, elas foram instituídas por Deus para que Israel tivesse uma maneira de manifestar de maneira física aquilo que eles criam no coração ser uma verdade imutável para eles quanto a Deus, né? Então, por exemplo, que se eles criam que Deus era o Senhor do universo, eles apresentavam tudo na vida deles como uma oferta, porque se Deus é universal, todo o universo deles pertence a Deus. É por isso, por exemplo, que no caso de Davi, né? É por isso, por exemplo, que no caso de Davi, no Salmo de número 24, ele fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. A crença de Davi era que todos os lugares do mundo pertenciam a Deus. Então, quando ele louva ao Senhor com o salmo dele acompanha alguma coisa que ele cria no coração. E aí a gente entra num primeiro parênteses aqui. Se isso é verdade, se Deus é o Senhor de tudo, como a gente vai ver hoje, por exemplo, na questão da Páscoa, se Deus é o Senhor da nossa vida, todas as áreas da nossa vida têm que expressar a crença que nós temos nele. Não existe como, por exemplo, você ser convertido e a sua boca não ser convertida. Não existe como você ser convertido e os seus olhos não serem convertidos. Não existe como você ser convertido e o seu entretenimento não ser convertido. Não existe como você ser convertido e a criação dos seus filhos não ser convertida. Se você é uma pessoa conversa no Senhor Jesus Cristo, todas as áreas da sua vida vão seguir esse mesmo caminho dessa sua conversão, né? Tudo em Israel, então, seguia uma demonstração visível e real da prosperidade espiritual que apontava para o Senhor Jesus Cristo e o futuro da igreja. Depois a gente vai entender, claro, com o passar do tempo, e a teologia vai ajudar a gente muito isso, que essa festa da Páscoa era, na verdade, um tipo daquilo que ainda viria, seria o Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Mas a gente queria dar uma olhadinha, primeiro, nesse conceito diretamente proporcionado, que era a questão da Páscoa, sem ainda entender esse futuro da igreja, sem ainda colocar na nossa mente alguma coisa que não estava clara pro Êxodo lá, pro pessoal dos israelitas na época do Êxodo, né? Tá aqui. E no capítulo 12, por exemplo, você vai perceber que você conhece a história, né? Deus libertou o povo, eles foram então indicados por Moisés para sair do povo do meio do povo egípcio, e eles estão lá saindo e logo depois de fazer a Páscoa, e estão começando uma nova vida. É interessante a gente ver que a Páscoa, ela precedeu a última maldição que foi mandada sobre o Egito, né? A festa da Páscoa precedeu a última maldição. Você lembra qual foi a última maldição? Quem lembra qual foi a última maldição que Deus mandou sobre o Egito? Primogênitos. A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. A esposa do pastor não vale, né, irmão? Me vem preparando mensagem, tudo. Foi a morte dos primogênitos, né, do Egito. Foi a última praga que Deus mandou. E a Páscoa foi estipulada logo antes disso. Porque qual que era o significado da Páscoa? Quem sabe, por exemplo, o que significa a palavra Páscoa? Alguém sabe o que significa a palavra Páscoa?
Eu queria dar a oportunidade para você em casa participar também. Alguém sabe o que significa a palavra Páscoa? Alguém? Passagem do Egito? Quase. Quase, Du. Quase. A palavra Páscoa significa passar por cima. Passar por cima. E a palavra Páscoa, ela significa passar por cima porque foi justamente o que o anjo da morte fez. Olha só. Os israelitas, eles moravam no subúrbio das cidades capitais do Egito. E quando eles passaram sangue nos umbrais, acho que tem alguém aí. E quando eles passaram sangue nos umbrais, o que Deus fez? Deus, em vez de castigar eles, passou por cima. Passou por cima e não castigou o povo. Né? Então Páscoa significa justamente isso, porque foi justamente o que Deus fez. Deus, ao invés de castigar o povo, ele passou por cima, não dando o castigo ao povo de Israel, que o castigo que foi somente para os egípcios. Né? Então, para que isso acontecesse, e aqui que é o cerne do nosso estudo, foi necessário um investimento. Eles fizeram um investimento. Qual que foi o investimento na Páscoa, por exemplo, dos egípcios? O que eles investiram na Páscoa? Qual que foi o custo deles na Páscoa? O cordeiro, não é? Você, por exemplo, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Você acha que o cordeiro era grátis? Você acha que um cordeiro era grátis? Um cordeiro não custava nada? Um cordeiro simplesmente estava lá e tal, e o pessoal ia lá, pegava o cordeirinho e matava o cordeirinho e acabou? Não, custava dinheiro. Precisava de disponibilizar recursos para comprar o cordeiro. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui com você. A gente sabe, a igreja está aberta, né? A igreja de graça, a igreja não tem nenhum tipo de custo para as pessoas virem na igreja, a porta aberta, mas vir até a igreja tem custo. Você gasta seu carro, você gasta recurso de gasolina, você gasta tempo seu. Tem custo. Tem custo se apresentar diante de Deus, tem custo se oferecer um culto diante de Deus. Aquilo que a gente observa, por exemplo, principalmente no Velho Testamento, era que conforme o tamanho do custo que se tinha, maior era a bênção. Isso é claro nos evangelhos e é claro também, principalmente no Antigo Testamento. Que conforme as pessoas tinham coragem de investir na sua vida espiritual, demonstrando através daquilo que eles faziam na sua vida material e no seu dia a dia, maior era o produto que eles conseguiam através daquilo. É claro e evidente, está em toda a Bíblia a respeito disso. O que fica difícil hoje em dia é a gente achar, por exemplo, que não existe uma relação direta. E esse é a grande questão que engloba os nossos estudos no dia de hoje, né? Essa comemoração da Páscoa, que foi feita por ocasião que Deus poupou os israelitas, se transformou numa festa anual. Todos os anos eles faziam a mesma coisa. Todos os anos eles celebravam dessa mesma maneira. Olha que interessante. O momento do milagre foi tão grande que ele se tornou um momento de memória para sempre. Eu vou te dar um exemplo aqui, muito óbvio na sua frente, tá na nossa cara todos os anos. 11 de setembro se tornou um marco nesse país. Todos os anos se celebra o 11 de setembro. Por quê? Porque foi um marco muito grande na história do país. O 11 de setembro se tornou um feriado. As pessoas prestam homenagens àqueles que sofreram no ataque do 11 de setembro. A Páscoa tem o tamanho para o israelita que o 11 de setembro tinha tempo americano. Tem o tamanho, por exemplo, que Pearl Harbor tinha para o americano. É aquele momento onde um evento extraordinário aconteceu para que as pessoas tivessem, então, um despertamento para uma nova fase. No caso de nós, que aqui no país, que vemos isso, é negativo, né? Foi um acontecimento negativo. Mas nos casos dos israelitas, foi um acontecimento feliz, né? Foi como a assinatura da independência. Foi o 4 de julho dos israelitas. Todos os anos se celebra o 4 de julho. É uma história que ficou marcada. E mesmo que eles não assinam de novo o 4 de julho, eles celebram todos os anos para lembrar aquilo que aconteceu com eles naquela data. Jesus também foi oferecido na Páscoa. Jesus deu um novo significado para a Páscoa, né? E a gente precisa de lembrar que, por exemplo, Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado na sexta-feira antes de começar o sábado da preparação, que era
às 6 da tarde, porque o dia judeu, ele não começa de manhã. O dia judeu, ele começa no final do dia, ele começa às 6 da tarde. A hora que o sol se põe, começa o próximo dia. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, no calendário israelita, judaico, já é sexta. Já é quinta, perdão. Já foram 2 dias, né? Já é quinta, né? Assim que o sol se põe na quarta-feira, começa a quinta. E a quinta termina a hora que o sol se põe amanhã, porque aí já começa sexta. Então Jesus, quando morreu e foi colocado dentro do sepulcro, ele foi colocado no finalzinho da sexta-feira, antes do sol se pôr, para não ter começado o sábado. E ele ressuscita de manhã no domingo. Aí as pessoas falam assim, então não deu 3 dias, né? É que, mais uma vez, você precisa de entender que, por exemplo, não se contava de hora em hora dentro do calendário judaico. Se contava o dia que você estava. Por exemplo, você foi sepultado na sexta, sexta é o primeiro dia, sábado é o segundo dia, você saiu no domingo, domingo é o terceiro dia. Né? Tipo assim, Jesus não ressuscitou depois de 3 dias, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, durante o terceiro dia que ele estava sepultado. Mas da mesma forma como Jesus se entregou na cruz do Calvário, ele também foi o sangue que foi passado no umbral da nossa alma, para que o anjo da morte passasse por cima de nós. E Jesus não simplesmente passou por cima, ele não é uma Páscoa simplesmente que, olha, nós vamos aqui, ano que vem você tem que celebrar de novo para que cubra mais um ano, né? Não, Jesus de uma vez por todas, ele não só passa por cima, mas ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A libertação que Jesus promove, ela é muito maior do que aquela que a gente recebeu através ou os judeus receberam, né? Através da Páscoa. Fica claro dentro do nosso estudo, nesse sentido de contribuição, é que a festa da Páscoa era um dia solene, era um dia de substituir alguma coisa. E aqui é quando começa a entrar o cerne do nosso estudo. Os israelitas entregavam um cordeiro em lugar dos seus primogênitos, porque o sangue no umbral da porta, o sangue no umbral da porta representava que aquela família tinha um compromisso com Deus, ou então era comprometida com Deus. O sangue é um sinal de comprometimento. Né? Se você vê, se você andar aí na rua e você vê gota de sangue no chão, você vai falar assim, a pessoa que passou por aqui está com ferimento. E dependendo do tamanho do traço de sangue, você fala, rapaz, o negócio está feio. Quanto mais sangue, mais comprometido a vida de alguém tá. É verdade ou não é? Se você vê, por exemplo, assim, muito sangue espalhado no chão, você fala assim, um sujeito aqui morreu, foi completamente comprometido. O sangue no umbral da porta, lambuzando a porta, demonstrava que aquela família estava comprometida com alguma coisa. Existia um sinal de que foi feito algo para que aquilo representasse para o anjo da morte não passar por lá. Nesse sentido, Jesus se comprometeu por nós. Eu falei um pouquinho de comprometimento ontem, né? Ele comprometeu a sua própria vida. Você sabe a diferença de compromisso para comprometimento, né? O comprometimento, ele é uma coisa que marca você em qualquer horário, em qualquer lugar. Não tem nenhum assunto que não permita que as pessoas vejam que você não está comprometido. E Jesus se comprometeu conosco na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida para que nós estivéssemos comprometidos, o comprometimento dele conosco nos levasse para o céu. Né? Agora, perceba isso. Nessa questão de comprometimento, você substitui, né? Por exemplo, no caso de alguém que toma um tiro por outra pessoa, ele se compromete em favor do outro. E quanto mais grave o assunto, maior o comprometimento, maior a gravidade daquilo que acontece. Como é que a gente pode entender isso, então, nesse contexto de contribuição, né? Essa oferta da Páscoa era aquela oferta que você investia na sua própria família. É importante a gente saber disso. Eu vou deixar o iPad um pouquinho aqui, que às vezes ele me atrapalha aqui de falar. Esse é o tipo de oferta que ele marca a sua vida no sentido de que você está fazendo alguma coisa para o bem da sua família. A gente vive num país de muitas oportunidades, de muitas aberturas, de muitas portas abertas, né? Eu costumo falar, principalmente das pessoas quando eu conheço chegando do Brasil, próximo, e os mais jovens, uma conversa que eu já tive com alguns jovens, né?
Olha, os Estados Unidos é um país de oportunidade, mas ele não é o país só das oportunidades boas, ele é o país de todas as oportunidades. Aqui você tem oportunidade para viver muito bem, você tem oportunidade para viver muito mal. Se você entrar no caminho aqui da maldade, as possibilidades de você encontrar maldade é muito maior do que qualquer outro lugar do mundo, inclusive o Brasil. Se você entrar aqui pela porta da bondade, os lugares para você encontrar as coisas boas aqui são muito maiores de qualquer outro lugar do mundo, inclusive do Brasil. Porque você consegue exponenciar os seus investimentos aqui, para uma área ou para outra, de maneira muito grande. Nesse sentido também, é importante a gente entender que Deus está olhando para nós e observando a maneira como nós investimos ou como nós nos comprometemos pelo bem da nossa família, pelo bem da nossa casa, pelo bem dos nossos filhos. No caso de Israel, eles mataram um cordeiro para que seus filhos não fossem mortos. Eles investiram um cordeiro para que os seus filhos não fossem mortos. Era tão grave a situação deles que, por exemplo, se a família não tinha condição financeira para comprar um cordeiro ou se a família era muito pequena, eram para eles se juntarem, vários na mesma casa, por aquela noite, para passar o sangue no umbral da porta. O que não podia mudar? Não tinha, por exemplo, desculpa. Não tinha como você se desculpar por não ter sangue na porta. Sangue na porta era alguma coisa que não se negociava. Podia se negociar o fator de a gente não ter condição de sozinhos fazer isso. Então a gente se juntava. Mas o lugar onde a gente estivesse junto, tinha que ter sangue na porta. Você percebe a gravidade desse investimento? Você percebe a gravidade da necessidade de nós investirmos com que a nossa família esteja guardada com sangue no umbral da porta? Custou a família de muita gente no meio dos egípcios, porque não tinha sangue no umbral. Porque não tinha o sinal que representava que Deus estava lá. Às vezes a gente encontra muita dificuldade para a gente levar os nossos filhos e a nossa família aos pés do Senhor. E as dificuldades são reais, né? Tempo, dinheiro, negócios, escola, trabalhos, enfim. São muitas as dificuldades, às vezes, que a gente tem para não levar os nossos filhos aos pés do Senhor. Porque nós, por exemplo, queremos fazer com que ele descanse mais um pouco. Esses dias atrás eu e a Ana até assisti um vídeo de uma irmã, e a irmã falava assim, não vou levar ela falou assim, eu acho tão lindo a mãe que fala assim, não vou levar o meu filho na escola dominical porque ele estudou a semana inteira na escola, tá cansadinho, coitado, né? Tadinho, né? E eu não posso forçar ele a ir na escola dominical ou forçar ele a fazer tal coisa, né? Tudo bem, bonito. Quando ele fizer 18 anos, ele vai ser sua vergonha. E ela mostra de uma maneira clara porque ela demonstra que isso é uma questão de sangue no umbral da porta. Ela fala o seguinte, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela ficar grande não se desviará nele. Não tira dele a vara e a disciplina, porque quando ele ficar grande, te honrará. Os filhos não deixam de honrar os pais porque os pais foram disciplinadores. Eles deixam de honrar os pais porque os pais abusaram deles. A disciplina traz bem para a nossa família, traz bem para os nossos filhos. Quando eles ficarem grandes, eles vão perceber que aquela disciplina que eles têm dentro deles, aquela maneira de observar a vida de uma maneira séria, coloca eles num bracket, numa estrada, num level, numa altura maior do que as pessoas que estão em volta dele. Ela vai perceber que aqueles anos em que o pai pegou ele pelo pé, que a mãe pegou no pé dele, que o pai ensinou a Bíblia, que a mãe arrastou para a igreja, né? Arrastou para a escola dominical, trouxe benefício. Posso contar um testemunho para você? Vou contar o meu, né? Eu, como todo bom adolescente, não gostava de ir na escola dominical. Né? Nos 12 aos 14 anos de idade, eu não gostava de ir na escola dominical, eu tinha raiva de ir na escola dominical. E tinha raiva de acordar domingo de manhã, era muito chato, muito chato. Muito chato, porque domingo à noite tinha que voltar para a igreja, então era muito chato na escola dominical. Apesar de eu sempre bem decorar versículo e tal, eu nunca gostei de ir. Sabe o que minha mãe fazia? Minha mãe me acordava, eu não queria ficar na cama, minha mãe forçava, aí ela pegava e empurrava a gente até o portão, eu e minha irmã, falava assim, vai para a escola dominical e só volta para casa quando terminar. Ela não ia.
Mas ela colocava a gente para fora do portão e fechava o portão. Só volte aqui quando a escola dominical terminar. E eu vou saber se você foi ou não, porque você vai ter que dar chamada lá. E empurrava pra gente ir. Quando eu fiquei grande, depois que eu cresci, né? Se bem que eu não sou tão alto assim, mas tô gordo. Depois que eu cresci, eu percebi que eu tinha um conhecimento bíblico-teológico diferente dos meus amigos que frequentavam a escola dominical. E eu percebi que esse conhecimento bíblico-teológico começou a trazer benefício para mim. Não no sentido de eu conseguir dominar e fazer uma pregação, não. De eu conseguir achar norte para a vida. Ter padrão moral de vida. Ter conduta moral de vida. E eu percebo que, por mais que eu possa ter reclamações da maneira como minha mãe fez, essa é uma reclamação que eu não posso fazer dela. Minha mãe me apontou o caminho da verdade. Ela me empurrou o caminho da verdade. E se eu estou no caminho da verdade hoje, eu devo muito a essa insistência dela. E olha só, às vezes os pais não são os melhores crentes, mas o fato de eles criarem as crianças no caminho do Senhor vão fazer os filhos melhores crentes do que ela. O que você pode esquecer é o contrário. Se você for um bom crente e não insistir com que seus filhos conheçam ao Senhor, você vai ser o último bom crente da sua família. E está repleto aí de famílias assim. Que o pai e a mãe são bênçãos na mão de Deus, mas não criaram os filhos no caminho do Senhor. Amavam a igreja, o ciclo de oração, as orações, mas criou os filhos praticamente fora da igreja. O nosso caminho é passar um umbral na porta e sacrificar nossa vida para fazer uma melhor geração de crentes. Uma melhor geração de servos. E para isso, use até dos seus recursos. Gaste dinheiro fazendo isso. Gaste dinheiro investindo na vida espiritual dos seus filhos. Gaste as suas finanças tendo certeza de que eles conhecem a igreja, de que eles conhecem o Senhor. A gente, por exemplo, aqui na Califórnia a gente não tem, mas logo a gente vai ter. Todos os anos a gente faz pelo menos um congresso de jovens, temos as nossas reuniões juvenis. Você gastou, você investiu para levar o seu filho para lá, mas o que você recebe de volta, a criança batizada no Espírito Santo, a seriedade que a criança toma em observar a vida, percebendo que Deus tem um projeto para a vida dela. Uma pessoa que está centrada em Deus, que sabe que Deus tem um projeto para a vida dela, nada muda ela de figura. Posso dar uma outra perspectiva para você? Josué e Caleb foram os únicos dois que entraram na Terra Prometida. Eles conheciam a história do Êxodo. Eles conheciam a história da Páscoa. Eles moravam na casa dos pais deles quando o anjo passou por cima e não matou eles dois. Essas experiências de substituição marcam a vida das crianças. Essas experiências de que o meu pai investiu na minha vida para que eu fosse um crente, para que eu fosse um servo, marcam a vida dos nossos filhos. É importante que a gente não apenas veja a questão da oferta, tipo assim, eu vou dar aqui $20 e eu vou demonstrar o meu amor a Deus através da minha devoção a Deus através disso aqui, mas que a gente gaste o nosso recurso investindo para que os nossos filhos conheçam ao Senhor em nome de Jesus, né? Às vezes os pais pegam e falam assim, quer saber, eu vou comprar um videogame novo. As crianças estão com videogame hoje, né? Mas tem pai que fala assim, eu vou comprar um videogame novo, porque assim ele fica nesse videogame aqui e me deixa em paz para mim fazer minhas coisas. Ou então eu vou comprar um iPad para ele, porque aí assiste os videozinhos dele e me deixa em paz para fazer as coisas, né? Eu não estou falando que você não pode usar a tecnologia para fazer um bom entretenimento para as crianças. Não faça isso, né? Agora, não entenda que a tecnologia vai substituir a sua criação. Você vai ganhar paz momentânea, mas amanhã ou depois, aquela criança pode trazer um inferno sobre a sua vida. E eu te falo por quê. Porque ela pode começar a ter problema comportamental. Ela pode começar a criar problemas de convivência com as pessoas. Por causa do entretenimento, começa a deixar a criança completamente à parte da sociedade como ela é. Enquanto se você ensina ela a Bíblia e a Palavra de Deus, você vai fazer essa criança crescer muito melhor no caminho do Senhor. E é importante entender também que quando eles matavam o cordeiro, eles tinham que comer o cordeiro inteiro. E comer o cordeiro inteiro, nós já estamos terminando, é inclusive comer aquelas partes do cordeiro que você não gosta. Na nossa criação para com os filhos e no nosso investimento em família, não tem só momento agradável. É verdade ou não é? Não tem só coisa legal de fazer. Quem gosta aqui de ficar
chamando a atenção de filho? Quem celebra ficar resolvendo problema de casal? Problema com a esposa, problema com o esposo? Quem fala assim, puxa, que legal, eu tenho que chegar em casa hoje e eu vou ter que discutir com a minha esposa sobre aquele assunto que a gente não resolveu ainda. Quem celebra isso? Né? Eu sei, inclusive, que tem pessoas que não vão para casa exatamente para não enfrentar os problemas que tem lá. Eu conheço gente que prefere ficar enfiada no escritório ou enfiada na obra que está trabalhando para não voltar em casa e não enfrentar a esposa. Porque a esposa está passando por um problema difícil, porque a esposa está passando por uma dificuldade. E o contrário também é verdade. Esposa que prefere que quanto mais o esposo ficar do lado de fora de casa, é melhor, porque aí pelo menos ela fica livre daquela pressão que ela tem daquele homem, que ela sente daquele homem. Mas a Bíblia vai nos ensinar que o cordeiro, quando ele é comido, quando eles desfrutavam do cordeiro, eles desfrutavam até das partes que eram difíceis de comer. Sabe por quê? Porque tem hora que você tem que colocar uma ervinha amarga em cima daquele fígado e você tem que comer ele todo, porque você precisa resolver tudo. Você precisa investir tempo para você viver completamente em paz. Não é só um pedaço, não é só outro. É sangue na porta, mas tem que consumir o cordeiro. Gastou com o cordeiro, tem que consumir o cordeiro. Às vezes aquela conversa difícil que você precisa de ter. Às vezes aquela disciplina difícil que vocês precisam de passar juntos. Vou te dar um exemplo aqui. Fazer culto doméstico no começo é muito difícil. É chato. A criança não quer ler a Bíblia. Um não quer orar. O outro acha ruim. Um não pode ouvir a voz do outro quando está falando, porque fica, por que fica falando que eu estou falando desse jeito? Fica imitando um outro. Terrível. É difícil. Só que é o seguinte, é o cordeiro, a parte do cordeiro que é difícil de comer. Mas precisa comer. Precisa fazer. Né? Eu e a mãe agora estamos com uma nova lá. Não pode fazer nada se não ler pelo menos 2 versículos da Bíblia durante a manhã. No caso da Sara. No caso do Noah, já tem um pouquinho mais de idade, uma Bíblia nova. Comprei para ele hoje um livro devocional. Todos os dias tem lá a data e uma leitura embaixo. Uma folha devocional. Uma minha folha. Não faz nada antes de ler. E eu quero ouvir lendo. E eu vou perguntar o que foi. Você acha que isso não gasta tempo para mim? Gasta. Mas eu estou investindo na vida do menino. Estou investindo na vida da menina. Às vezes ela pega e senta, a Sara em casa quer acordar mais tarde. Não sei se você sabe disso também. Meu Deus do céu. Tem dia que eu acho que ela está hibernando. E aí ela chega na sala, principalmente agora que está em férias, né? Chega na sala e aí talvez os irmãos já estão assistindo alguma coisa. Ela pega, abre a Bíblia e fica olhando para a televisão. E não lê. Você tem que tirar ela da frente da televisão, sentar ela fora de um lugar onde ela não consegue ver a televisão e ler com ela a Bíblia. Você acha que no trabalho da gente a gente não tinha outras coisas para fazer? Tem. Mas é o dinheiro investido, é o tempo investido, é a hora investida, para ter certeza que a sua família está crescendo, conhecendo a Deus. Ah, mas ela está com raiva de ler. É melhor ler com raiva do que não ler. Lê com raiva. Por quê? Porque é Bíblia. E a irmã falou isso na mensagem. É Bíblia. E Bíblia, a palavra tem poder. Você pode estar lendo com raiva, mas a palavra tem poder. Ela vai entrando, ela vai mexendo, ela vai transformando, ela vai fazendo memória do coração. Porque a palavra de Deus foi Deus quem disse. Então, tá com raiva? Lê do mesmo jeito. Tá puxando a perna? Faz do mesmo jeito. Agora invista na sua família. Invista para que eles conheçam ao Senhor. Invista para que o sangue sempre esteja bem claro no umbral da porta e o cordeiro esteja sendo consumido. Né? Olha, nenhum momento na história foi mais importante do que esse. Do fato do Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Nenhum outra coisa tocou tantas pessoas ao mesmo tempo. O símbolo da Páscoa, entregue a Israel por Moisés, era um memorial que apontava para Cristo, de um livramento ainda maior. Agora presta atenção nisso. Deus investiu o seu próprio Filho para a liberdade das nossas famílias e dos nossos filhos. Deus investiu alguma coisa que a gente não tinha como investir. A parte mais cara Ele tomou conta. Ele deixou para a gente uma pequena parte. É o copayment. O maior preço já foi pago. Agora tem um copayment baratinho para que eu e você faça, perto do tamanho do pagamento que foi feito. A maior parte Ele garantiu. Agora nós precisamos garantir que os nossos filhos saibam o caminho que eles precisam de andar, né? Já pensou se você tivesse aí uma linha de crédito aí de 10 milhões de dólares que está aberto para você,
A única coisa que você precisa de fazer é colocar gasolina no carro e ir até o banco. Aí você fala, não, a gasolina está muito cara, não vou colocar gasolina no carro não para ir até o banco. Não vou gastar esse dinheiro de gasolina, está muito caro. Parece ridículo, uma posição ridícula, né? Pois é, geralmente é o que a gente faz. Deus mostra, aponta o caminho pra gente, um caminho de uma vida abundante nele. Mas aí a gente olha o investimento que a gente tem que fazer para andar no caminho que ele está falando, é falar, não compensa. D.K. Chesterton, que é um cara que eu gosto muito, que era muito direitista, antes do Winston Churchill, ele praticamente é a mente por detrás do Winston Churchill, que formou o primeiro-ministro inglês. Ele falava o seguinte, o problema do cristianismo não é porque ele foi tentado e achado falho, é porque ele não foi tentado e então achado muito difícil. As pessoas não tentam viver de verdade para Deus e por isso que elas acham difícil, né? Nós temos muitos recursos para fazer com que a nossa família conheça mais a Deus e seja mais próxima dele. Que hoje seja então um dia de renovo das suas prioridades, que hoje você possa olhar lá na sua plaquinha de prioridade e você começar a riscar alguns me time, ou então riscar algumas coisas que você acha importante para você e começar a observar aquilo que Deus está chamando você para investir na sua casa, nos seus filhos e na sua família. Consertar a sua vida diante de Deus. E lá ele fala assim, Jesus, passa um sangue no umbral da porta aqui, amém, glória a Deus, mas traz aqui o cordeiro, eu vou começar a comer esse cordeiro inteiro. Eu vou começar a consumir esse cordeiro de maneira inteira. Vai ser uma delícia o dia que eu comer a bistequinha, o dia que eu comer a costelinha, né? O dia que eu pegar o lombo, vai ser uma delícia. Lombo de cordeiro é uma delícia. Agora, fígado é difícil. Buchada é difícil. Mas vai comer tudo. Cabeça, comer a cabeça, o couro da cabeça é difícil. Mas vai comer tudo. Sabe por quê? Porque quando você consumir por completo, aí você vai alcançar também a bênção completa em nome de Jesus. Que hoje seja um dia de renovo, que a gente possa gastar os nossos recursos para que isso aconteça e seja uma realidade na casa de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.